Agora nós temos a terceira unidade de laboratório de banco de dados. Nessa unidade a gente vai fazer finalmente a execução do script SQL. A essa altura, espero que o diagrama entidade de relacionamentos no seu computador, tanto do projeto piloto quanto do seu projeto individual, já estejam bem definidos e definitivos, o mais próximo do definitivo possível, com todos os atributos, com todos os relacionamentos, tudo necessário. Volto a lembrar a você que não devemos, no nosso projeto final, ou em qualquer projeto que a gente for executar na vida, na área de banco de dados, nós não devemos ter entidades isoladas. Quer dizer, todo mundo deve se relacionar em um diagrama desse tipo. Ah, professor, mas eu vou desenvolver aqui uma aplicação e vou precisar de uma tabela auxiliar. Tabela auxiliar não faz parte de projeto de banco de dados. Ela é auxiliar. Ela serve para te ajudar a implementar um programa. Uma tabela que vai guardar as opções que o usuário fez na interface do programa que você criou, ela não é necessariamente uma tabela que você tem que mostrar no seu diagrama de entidade de relacionamento. Você vai mostrar no seu diagrama de entidade de relacionamento tabelas que se relacionem entre si, como o próprio diagrama já diz, e que vão levar ao bom funcionamento da tua aplicação. Então nós vamos agora trabalhar com um script gerado pela ferramenta que a gente trabalhou. O MySQL Workbench gera esse script, a gente já sabe como. Na apostila tem como gerar esse script novamente. Volto a lembrar que na disciplina passada a gente mostrou na apostila como gerar esse script. E nessa, novamente, a gente tem um procedimento ainda mais detalhado, mostrando como gerar esse script lá na ferramenta MySQL Workbench. Uma vez gerado esse script, ele vira um arquivo texto, daqueles que você pode abrir no bloco de notas. Então nós vamos fazer o uso desse arquivo texto através do DB Manager para executar a criação do nosso banco de dados. Nós vamos criar inicialmente um database. O que é um database? É uma área daquela no banco de dados reservada para você construir as tabelas em cima. É como se você tivesse em um bairro a aquisição de um lote de terreno ou vários lotes de terreno para construir a sua casa, para construir um condomínio ou o que quer que seja. Quer dizer, antes de mais nada, você adquire o terreno. Então, no banco de dados é a mesma coisa. É como se o SGBD fosse um grande bairro ou até mesmo uma cidade. Aí você vai e cria os databases. Os databases, na verdade, são os lotes, que seriam os lotes de terreno na cidade. E você vai edificar as construções, os prédios nesses lotes de terreno. Então, nesse caso, você vai usar o comando create database. Nós recomendamos um database chamado LBD, Laboratório de Banco de Dados, uma sigla que faz lembrar o nome da nossa disciplina. Então, se você digitar lá no DB Manager create database LBD, ponto e vírgula, aparece naquela árvore do lado mais um espaçozinho de banco de dados chamado LBD, que é Laboratório de Banco de Dados, o significado dessa sigla. Eu volto a lembrar a vocês. Nós vamos trabalhar com esse database novo. Vamos criar nossas tabelas lá. Para que isso? Exatamente para não misturar as tabelas do nosso sistema hipotético com as tabelas do sistema real de vocês. Recomendo que você faça a mesma coisa para o seu trabalho final. Você pode dar um create database T final, trabalho final, alguma coisa parecida com isso. Recomendo um nome curto, porque fica fácil de você manipular nos comandos quando for o caso de citar o database em um comando qualquer. Você consegue mais facilmente digitar um comando caso o database tenha o nome mais curto. Então, para ativar o comando, o banco de dados LBD, o database LBD, você vai usar o comando use. Ou então simplesmente clicar naquela árvorezinha lá do DB Manager e ele vai ativar o banco de dados LBD. Se por acaso não aparecer de imediato, assim que você der o create database, basta você fechar o DB Manager e abrir de novo, que com isso ele vai buscar novamente lá no SGBD a listagem dos databases que estão criados e que estão ativos para você poder usar. Aí nesse caso basta você clicar no LBD e trabalhar em cima dele, através de uma nova query, que vai abrir aquele editor, que você vai digitar os comandos lá dentro ou simplesmente mandar abrir o script gerado pelo MySQL Workbench. Então nós temos no nosso material e também nos slides algumas figuras que mostram a você como é que fica a tela depois que você cria um database desse. Não tem mistério nenhum, é da forma que eu descrevi aqui, é da maneira que está detalhado lá na apostila da gente. E você pode simplesmente fazer, caso não tenha
gerado esse database antes de gerar o script, é provável que o MySQL Workbench colocou lá um database chamado MyDB. Ele cria por padrão sempre as tabelas nesse database MyDB. Durante a criação do script lá no Workbench, uma daquelas telas que você viu lá na apostila serve exatamente para você escolher o nome do database que vai criar as tabelas. Se você exportou esse script antes de criar o LBD no seu SGBD, no banco de dados, você vai poder abrir o script no bloco de notas ou em qualquer outro editor que você use para programar, por exemplo, e vai poder dar um procurar e substituir, aquele comando que é comum a qualquer editor de texto. Tem no Word, não recomendo usar o Word não, porque o Word vai danificar o seu script. Você vai poder abrir esse script no bloco de notas ou em qualquer outro programa similar ao bloco de notas usado em textos de programação. Você vai poder usar o comando localizar e substituir. Você localiza o nome MyDB, que é o database original e oficial que o MySQL Workbench usa, e troca essa string por LBD. Aí ele vai criar aquelas tabelas, aquelas estruturas todas em cima do banco de dados que você acabou de criar. Você salva esse script, esse diagrama, e gera o script se for o caso. Né? Se você quiser fazer essa alteração lá pelo Workbench, também é possível. Você pode alterar lá no Workbench o diagrama para LBD e gerar novamente o script. Você tem essas duas opções para trabalhar gerando o script para executar a criação das tabelas e das estruturas. E finalmente você vai dentro do DB Manage pegar esse script e executar, de forma que vai ser criadas as tabelas da sua aplicação para que a gente possa trabalhar em cima do projeto piloto. Agora com essas tabelas criadas e vamos poder fazer o povoamento dessas tabelas através dos comandos que se encontram na apostila também, de colocar alguns dados lá, para a gente poder trabalhar em cima do projeto piloto, para você poder ter ideias de como faz no seu projeto final.